Eu tenho percebido que muitas pessoas chegam aos meus vídeos com verdades absolutas já ou dogmas já pré-estabelecidos. Isso é muito ruim, porque quando você tem uma verdade absoluta ou um dogma, não um dogma religioso, tá bom? Você acaba cultuando essa verdade, cultuando esse dogma, o que impede você de observar e olhar para outros pontos. E aí, quando esse dogma mostra que ele não era tão absoluto ou que ele não era tão verdadeiro assim, você acaba buscando subterfúgios para continuar esse culto, esse dogma, essa verdade. E isso só enfraquece o seu discurso, enfraquece a sua narrativa. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas estão acreditando firmemente que Bolsonaro ele é corrupto por conta do depósito que foi feito pelo Fabrício Queiroz, ex-motorista de Flávio Bolsonaro, na conta da esposa do Bolsonaro, Michele, e no valor de R$24 mil. E as pessoas estão acreditando firmemente nisso, fielmente nisso, e acabam se cegando ou acabam evitando olhar para outras possibilidades também. E aí, se amanhã ou depois aparecer um comprovante do empréstimo de Bolsonaro para o motorista, essa verdade que Bolsonaro era corrupto por conta desse empréstimo, por conta desse depósito de R$24 mil na conta da esposa, acaba caindo por terra. E para você continuar sustentando esse seu argumento, continuar sustentando essa verdade absoluta, você vai partir para subterfúgios, vai dizer, esse documento foi falsificado, ou a justiça está fazendo um complô para inocentar Bolsonaro. E tudo isso é baseado em teoria de conspiração. Então, seu argumento começa a ser respaldado ou baseado em teoria da conspiração, o que enfraquece a sua narrativa, tira a sua credibilidade e desmoraliza o seu argumento. E a minha função aqui como professor é tentar fazer com que você tenha reflexão. Pare de acreditar nessas verdades absolutas, comece a pensar com a filosofia do martelo. O que é essa filosofia do martelo? Essa filosofia do martelo, Nietzsche fala lá no livro dele, O Crepúsculo dos Ídolos. E uma forma bem sintática de explicar isso é basicamente o seguinte: nós temos ídolos nas nossas vidas que nós adoramos e por conta disso isso nos impede de vivermos. Então nós temos que filosofar com o martelo, ou seja, quebrar esses ídolos, quebrar essas adorações que nós temos na nossa vida para poder ter uma vida melhor. Então nunca tenha verdades absolutas, porque isso impede você de ter novas percepções. E a minha função como professor é fazer com que você tenha reflexão. Porque o papel do professor mudou ao longo dos anos. Hoje o conhecimento está muito democratizado. Você tem o celular e a internet que você consegue encontrar o conhecimento e a informação em qualquer lugar, em qualquer hora. Então hoje o papel do professor é ser quase um mediador, mostrar os caminhos para os alunos, de onde ele pode encontrar um conhecimento de qualidade e mostrar como esse conhecimento pode ser aplicado na prática. E é por isso que eu gostaria de mostrar para vocês o meu método de fazer as minhas análises aqui nos vídeos. Existem outros métodos, mas eu gostaria de mostrar o meu. Como o próprio nome do canal diz, eu sou um professor, e eu também trabalho com pesquisas na universidade. E a pesquisa científica ela tem um certo rigor. Ela é diferente de um artigo de opinião que você dá, como por exemplo eu escrevo no meu blog, ou as pessoas falam aí, tem nos jornais, enfim. O artigo de opinião você baseia na sua opinião, só que um artigo científico que você vai apresentar num congresso ou numa revista científica, você precisa estar respaldado por autores anteriores que vão sustentar a sua ideia. Então, sempre que você for falar alguma coisa num artigo científico, você precisa falar quem foi que disse aquela afirmação que você está utilizando. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor aqui que a principal causa de morte entre crianças de 0 a 2 anos seja a depressão. Se eu colocar isso no meu artigo científico, eu tenho que colocar o autor que falou isso e o ano. Então, tem que colocar assim: a principal causa de morte de crianças de 0 a 2 anos é depressão, segundo fulano, ano tal. Que escreveu isso no ano tal. Daí eu vou continuar a construção da minha ideia. Segundo Beltrano, ano tal, cachorros ajudam a amenizar a depressão em crianças de 0 a 2 anos. Sei lá, então um exemplo. E aí eu crio a minha ideia. Como cachorros, não são todas as pessoas que podem ter cachorros, como será que que gatos impactam ou combatem a depressão? Será que gatos também combatem a depressão em crianças de 0 a 2 anos? E aí eu tenho a minha ideia, respaldada em trabalhos anteriores, em conhecimentos anteriores, e com base nessa minha ideia eu vou buscar dados sobre isso, vou analisar esses dados e com base nesses dados eu vou dar a minha contribuição. E aí eu consigo continuar com o desenvolvimento científico. O desenvolvimento do conhecimento, ele é por etapas. Cada pessoa vai e coloca um bloquinho e ele vai crescendo. É assim que funciona. Então por isso que você vai sempre se basear, vai sempre referenciar as pessoas que vieram antes de você. E é por isso que eu faço
que eu coloco na descrição dos meus vídeos as notícias que eu utilizei, as fontes que eu utilizei, os dados que eu utilizei. Porque eu não dou a notícia, eu não faço a notícia, eu não crio a notícia, eu me baseio na notícia. E aí, baseado nas notícias, lá com uma técnica talvez de ação e reação, eu começo a avaliar as notícias e aí eu faço a minha análise. Como é que eu faço isso? Por exemplo, ponto 1. Jair Bolsonaro falou durante a eleição que ele ia combater a corrupção. Ponto 2. Jair Bolsonaro está envolvido em um aparente esquema de corrupção que foi denunciado pelo COAF. Ponto 3. Sérgio Moro foi chamado para o Ministério para combater a corrupção e ele sempre tinha um discurso muito duro contra a corrupção. Ponto 4. Quando foi indagado sobre o COAF, Sérgio Moro virou as costas e foi embora da pergunta. Então eu começo a avaliar esses pontos, como eles interagem entre si, e aí eu faço a minha análise. Então Bolsonaro falava que ia combater a corrupção, há um problema de corrupção envolvendo Bolsonaro. Então isso já há uma contradição. Sérgio Moro foi chamado para combater a corrupção, mas ele fugiu da resposta quando foi perguntado sobre um caso de corrupção do governo. Então eu começo a avaliar isso e vejo o resultado dessa minha análise. E é assim que eu faço as análises dos meus vídeos. E é por isso que eu coloco aqui as referências. Então não queira vir e imputar narrativas em mim que vocês acreditam. E narrativas sem muito, não vou dizer, muito superficiais, porque o objetivo desse canal é aprofundar o conhecimento. Então eu não posso me basear em narrativas que se mostram frágeis. Muitas pessoas falam assim, professor, mas fulano ele é corrupto por conta disso, disso e daquilo. Essa é uma narrativa, mas outra pessoa pode ter uma narrativa e dizer, não, fulano não é corrupto porque ele não foi julgado ainda. E a pessoa só pode ser condenada caso ela seja julgada. Todo mundo é inocente. Todo mundo parte do princípio da inocência. E aí você vê que existem coisas diferentes. E eu só consigo me basear respaldado por atos concretos e pela convicção. Então não cabe, foge das minhas competências fazer qualquer tipo de julgamento se a pessoa é corrupta. Porque eu não sou jurista, não sou juiz, não faço direito, não trabalho no Ministério Público. Então, se você quiser, eu nunca vou dizer que fulano é corrupto sem ter o respaldo do Ministério Público. Ou sem ter o respaldo da autoridade competente. Aí sim, olha, fulano de tal é corrupto porque o judiciário falou que ele é corrupto. Está aqui a notícia sobre o julgamento. Aí sim eu posso falar que fulano de tal é corrupto. Caso contrário, não. O que eu posso dizer é, há evidências, há a possibilidade que fulano de tal ele é corrupto, mas eu não posso cravar que fulano de tal é corrupto, porque não há a decisão final da justiça, e é a justiça que vai dizer isso. E é diferente do caso do Ricardo Salles. Ricardo Salles já foi condenado, então eu posso dizer que Ricardo Salles ele está condenado, enfim, qualquer palavra que você queira utilizar, porque já há o respaldo da justiça para eu utilizar esse argumento. Então, os meus argumentos eles só são utilizados se houver um respaldo de alguma notícia ou de algum órgão público, seja a justiça ou qualquer ministério que me passe dados sobre isso, para que eu possa respaldar os meus argumentos. Os meus argumentos eles são sempre respaldados nas notícias ou em dados oficiais. Porque, caso contrário, eu não tenho convicção, e se eu não tiver convicção, o meu discurso fica frágil, e aí eu não vou adotar essa narrativa se é uma narrativa fragilizada. Então vamos sempre fugir desse pensamento dogmático com verdades. Eu não estou falando de religião, antes que para ninguém falar que eu estou contestando dogmas da igreja ou coisa do tipo. Eu não estou falando de religião. Estou falando dessas verdades que nós levamos para si, nós levamos para a nossa vida, que acabam atrapalhando a nossa percepção. E é por isso que eu falo, para a gente sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso. Aprofundar o discurso é sair dessas verdades absolutas, é buscar raciocinar, é buscar refletir melhor sobre esses pontos. E esse era o objetivo do vídeo de hoje. Mostrar para vocês como eu faço as minhas análises, porque eu coloco as referências aqui, sempre na descrição do vídeo. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixar a sua percepção, deixar aqui a forma como você faz as suas análises, para que eu possa perceber o que vocês também utilizam, quais são os métodos que vocês utilizam, porque se tiver um método bem interessante também, eu posso incorporar também na minha forma de fazer as minhas análises, porque nós sempre temos que nos desenvolver, sempre temos que nos aprimorar. Aqui no link da descrição está o meu Facebook, caso você queira entrar em contato comigo, mandar a sua mensagem, bater um papo comigo lá no Facebook, é mais fácil do que aqui no YouTube. E lembre-se, pessoal, mais uma vez, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.